E atualmente, chamando ele para a mesa, Roberto de Canoni, e atualmente ele está coordenando o Programa Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. E ele vai estar aqui hoje com a gente falando sobre redutividade de saúde, de qual saúde falamos. Então, fica à noite. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou fazer uma fala livre, porque eu não preparei nada escrito. Quando a Angela convidou para mim hoje, fiquei pensando como é que ia estar essa questão de discutir saúde. Ela me encomendou para a gente discutir o conceito de saúde, essas coisas. Eu vou tentar, vou fazer uma fala tentando corrigir um equívoco que, de uma certa forma, eu tenho parte dessa responsabilidade. Muitos anos atrás, nós começamos mesmo a usar o termo autonomia, né, associado à questão de saúde. Eu posso dizer que até então não se falava de autonomia ligada à saúde. É um momento bastante marcado, porque nós colocávamos que a autonomia poderia ser serviria como um conceito que avaliasse, permitisse avaliar ou colocar como métrica, né, em termos de saúde. Na época, esteve a educação, o Lênin, e ele disse: olha, sério, né, para usar a autonomia como não tem nada a ver com saúde. Depois a gente começou a discutir, mas a gente fala que as pessoas podem adquirir graus de autonomia. E o serviço de saúde deveria promover graus de autonomia, aumentar o espaço de autonomia das pessoas. Bom, hoje em dia, muitos desses, vários textos que se leem por aí, autonomia é uma palavra muito frequente em textos de saúde. Agora, quem lê textos de saúde, hoje, autonomia é uma palavra que está sempre colocada como uma meta, como uma coisa, como um fim. Bom, como eu disse, muitos anos depois, eu chego aqui, estou dizendo aqui, tentar começar a corrigir um erro. Eu acho que estava errado. Uma questão simples, assim. Depois fui pensar, estudar o que é que se trata realmente a questão da autonomia. E eu acho que é a hora de tentar fazer uma correção deste erro. Por quê? Bom, então eu fui estudar, afinal de contas, que coisa é a autonomia. E no fundo, na época, quando a gente discutia a autonomia aqui no Serviço de Saúde Mental dos Santos, ele tinha muito mais um viés político do que saúde e política, do que exatamente um conceito mais claro sobre o que é que se trata. Bom, durante o período do meu doutorado, eu fui estudar isso. E eu aprendi uma coisa diferente. Primeiro, os seres vivos, os seres orgânicos, né, são autônomos. Na verdade, o conceito de autonomia, né, aquele que faz a própria norma, né, autônomo, quer dizer, faz a própria norma, né, na verdade é o principal conceito que permite você descrever um sistema vivo. Como se vida e autonomia fossem duas coisas, uma à face da outra. Sistemas vivos são sistemas autônomos. E eles só são vivos porque eles são autônomos. Né? Quer dizer,
organismo, qualquer sistema vivo, ele é um sistema dinâmico que o tempo todo se autorregula, o tempo todo estabelece um conjunto de variações para se manter integral, íntegro. Né? Por quê? Porque se ele não conseguir fazer isso, ele morre, basicamente. Então, todo o tempo, o organismo vivo, mas unicelular a unicelular, o tempo todo o organismo, a cada instante, produz novas normas para se manter vivo. Então, é inerente ao sistema vivo ser autônomo. Então é equívoco a gente achar que a gente faz mais ou menos autonomia no ser vivo. Os seres vivos são sempre autônomos, porque se não forem autônomos, estão mortos. Essa é uma questão fundamental. E é um equívoco a gente achar que a gente pode dar ou retirar a autonomia. Né? Bom, e é muito importante isso. Por quê? Porque se um organismo vivo ele continuamente gera normas, né? Aí um passo adiante. Todos organismos vivos geram normas dentro de um campo de possibilidades. Chama assim, a sua estrutura, sua composição física, química, permite um campo de variação. Essa variação é o que permite que você tenha uma chance de fazer novas normas. Né? Então, nós conseguimos viver sob variações de temperatura entre mais 5 e menos 5 em torno de 37. Até 42, 42, 37 menos 5, 32. Não, 37 menos 5, 32. Ok. Dentro dessa faixa, a gente consegue viver razoavelmente bem. Certo? Agora, não está dito que, num processo evolutivo, a gente possa vir a ter adaptações acima de 42 ou abaixo de 32 graus centígrados. Né? Agora, esse é um processo evolutivo, mas no momento, a nossa estrutura hoje vive dentro dessa faixa. E a cada vez que dentro dessa faixa, nós estamos gerando a norma do instante. Agora 37, 37,5, 38, 36, e você vai adaptando-se. Né? E se mantém vivo porque é capaz de fazer essa adaptação. Bom, para você manter essa faixa, né, é um campo de liberdade, né, possível. Tá? 32 e 42. Ok. Esse é um exemplo de pensar como a estrutura do organismo se determina no seu campo de variação. Dá para a gente entender o seguinte: quanto maior esse campo de variação, mais chance de adaptação. Quanto menor for essa faixa de variação, mais difícil de você adaptar-se. Em outros termos, se o campo de variação é amplo, né, você tem mais formas de vida possíveis. Se o seu campo de variação é restrito, você está sempre sob um risco muito grande de morrer. Né? Ok. Por quê? Porque a possibilidade de mudança é muito restrita. Então, embora os organismos sejam sempre autônomos, né? Então, sempre está gerando normas, a geração de normas tem uma limitação dentro dessa possibilidade estrutural, quer dizer, quanto essa estrutura permite variar ou não. Se você tiver uma estrutura muito restrita, pouco plástica, as suas variações são muito pequenas. Portanto, qualquer mudança que acontece, você não suporta a mudança, morre. Ao passo que se você tem uma estrutura muito plástica, né, você consegue ter condições de gerar muitas normas. Né? Você vai gerando normas distintas. Bom, o que é que isso tem a ver com saúde? Essa é uma passagem pouco notada, eu diria, no texto do Tanguy no manual,
algumas passagens do texto que ele vai relatar a questão do que é saúde, na verdade. Né? E minha leitura é a seguinte: Canguilhem diz: saúde equivale à normatividade, uma atividade de gerar normas. Ou seja, o sujeito saudável é aquele que é capaz de gerar normas. Eu estou acrescentando aqui, não só gerar normas, mas quanto mais amplo for o seu campo de normatividade, mais saudável você é. Tá? Ou seja, quanto mais você for capaz de organizar, ordenar de forma continuar vivendo, né, esse espaço de variação é, em geral, de saúde, vai mais ou menos que outros. Não quer dizer que o sujeito que está vivo, acho que essa é uma coisa interessante, destaque assim. Todo organismo que estiver vivo, ele está gerando a sua norma. E desse lugar, ele não pode ser vivo nem mais e nem menos, enquanto vivo. Então, do ponto de vista ético, né, não existe meio vivo e meio morto. Só existe vivo ou morto. Então, eticamente, não tem mecanismo de você fazer uma avaliação de um ser vivo e dizer, este vale mais ou este vale menos. Não tem, porque é absoluto, ou vivo ou morto. Agora, é claro que quando eu digo assim, nós projetamos, fazemos uma avaliação projetando qual o campo, o espaço de variação que um organismo tem, nós podemos fazer julgamentos, né? No sentido de que um sujeito pensando aqui nas nossas disciplinas, né? Um sujeito que tiver uma perna amputada, o sujeito que tiver uma perna amputada, ele tem um campo de variações do seu corpo X. Se ele tiver uma muleta, esse X mais Y. Se ele tiver a perna amputada com uma prótese, né, adequada, X mais Y mais Z. Se essa prótese for super robótica, esse negócio aumenta mais. No sentido de que é possível você acoplar interferências ao organismo de que você aumenta nessa interação o campo de variação. Então, é mais saudável uma muleta do que não muleta. É mais saudável uma perna mecânica do que não mecânica. Se for robótica, provavelmente deve ter mais variações possíveis. E assim por diante. Então, a ideia é que a saúde, o conceito de saúde, que eu acho que vale a pena a gente pensar, está em conseguir, primeiro, avaliar qual a variabilidade de um organismo. Depois, esta variabilidade, ela não é fixa, né? Ela depende do tipo de interação que ela estabelece, tá? Que o organismo estabelece. Então, o mesmo organismo, exemplo simples, né? Se um sujeito vive uma vida sedentária, né? Esse organismo tem um campo de variabilidade X. Se ele pratica esporte, faz isso, faz dieta, lá, o campo de variabilidade desse organismo aumenta, né? Bem elementar. Então, por quê? Porque o sujeito aguenta correr, fazer isso, fazer aquilo. As normas que o corpo consegue fazer são muito diferentes, né? Enquanto a gente está muito sedentário, você não consegue ter variação, você não consegue acelerar, correr, diminuir, esfriar e tal. Então, a ideia de que o que é ser saudável? É ter esse espaço de normatividade possível, né? Ser mais saudável
é ampliar esse espaço de normatividade. Então, a gente pode dizer assim, existe um organismo que está vivo, está bem, não está doente, mas não é saudável. Por que não é saudável? Porque talvez o seu campo de normatividade seja muito restrito. Qualquer vento que bate, ele morre. Ele está estável, está organizado, está estável, né? Está bem. Não tem nada que o afete naquela condição. Mudou a condição, ele morre. Então, como ele não consegue gerar novas normas, né? Como ele não consegue, o seu lugar de autonomia é muito restrito, né? Então a gente pode falar, ele está vivo, está bem, mas não é saudável. Por outro lado, muitas vezes uma pessoa está doente, está mal, mas o conjunto de condições que o sujeito tem, orgânicas, da sua própria estrutura, ou do ambiente no qual está inserido, permite uma variação muito ampla, que ele vai dizer, embora esteja doente, ele tem mais saúde. Por quê? Porque ele vai permitir fazer novas normas, mudar a sua composição e seguir adiante. Então, agora estou correlacionando o organismo e o ambiente. Por quê? Porque nós também dependemos do nosso campo de normatividade do tipo de interação que a gente tem. Certo? Tem uma norma que é biológica do corpo, né? Mas existe uma norma que é gerada a partir das interações desse organismo no seu ambiente. Dependendo de como é que essa relação se estabelece, também você vai ter possibilidade de aumentar, né, o campo de norma que você gera. Bom, deu para entender agora? Ok. Então, essa é a primeira condição, né? Autonomia, saúde e norma. Nós não geramos nem mais nem menos autonomia para os sujeitos, os corpos, os organismos. Nós podemos aumentar, a partir da interação, as possibilidades de campo, né, de variação que o organismo tem. Esse campo de variação depende da estrutura do corpo e das interações que tem no seu meio. Outra consequência, as interações permitem mudar a estrutura. A própria estrutura se modifica dependendo das interações. Essas interações podem ser ampliadas ou não. Então, cabe ao profissional de saúde poder fazer essa avaliação. Né? Qual o campo normativo que o sujeito tem naquele momento? Que tipo de interação a gente pode fazer para que essa normatividade aumente? Por que eu acho que isso é relevante? Primeiro, por uma questão de ordem ética. Quando a gente diz assim, eu vou dar ou não dar, proporcionar ou não proporcionar autonomia ao outro, né? No fundo, é um equívoco, mas gera uma relação de não sei nem como eu chamo isso, mas o fato é que se eu suponho que o outro não é autônomo e eu é que dou autonomia, é inerentemente uma relação de submissão, né? E essa é uma relação de poder. Então, no campo do serviço de saúde, isso aí na minha área, né? No campo do serviço de saúde mental, esta relação de poder, né, é muito arriscada, para não dizer que é danosa. Né? Por quê? Porque leva a coisa mais elementar, a infantilização. Né? O sujeito que está na minha frente, ele é incapaz, ele não é capaz de gerar suas próprias normas, quem gera as normas para ele sou eu. Eu sei o que é melhor para o outro. Quando a gente entende, né, que os organismos por si são autônomos, né,
menos nos tira, né, essa pretensão de achar que nós podemos dar ou não dar autonomia ao outro. Nos coloca num outro risco. Como que eu lido com um sujeito autônomo? Como que eu interajo com um sujeito autônomo que ao mesmo tempo precisa viver em sociedade? Ou seja, que precisa interagir com outros humanos, né? Porque, como eu disse, as pessoas podem ser autônomas, mas numa determinada dinâmica, você pode fazer uma sequência de geração de normas que te leva à morte, porque você vai restringindo o seu campo de possibilidades. Você gera uma norma, gera outra norma, só que essa sequência de normas pode ser levada a um processo de morte. Então, bem objetivamente, o jeito está uma infecção generalizada, né? O organismo vai reagindo e vai gerando um conjunto de novas normas. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, perde aqui, perde ali, para o rim, para aquilo, para tentar se manter vivo. Mas, no limite, morre. Então, até o último instante, o corpo está gerando suas normas, né? Está gerando suas variações. Só que numa dinâmica onde o campo de variação está restringido e morre. Então, isso pode acontecer. Então, a ideia é assim, não é que o corpo não gera norma e que não é autônomo, mas a dinâmica que está instaurada é uma dinâmica de restrição de variação, né? Como é que a gente pode interagir com um organismo autônomo para que estabeleça-se uma dinâmica no sentido contrário, né? Que você vai aumentando o campo de variação, aumentando o campo de possibilidades, né, de complexidade. Então, também dá para entender assim, você pode ter uma sequência de adaptações, de normas, que vão simplificando o sistema, né, isso leva à morte, ou você vai ter processos de geração de normas que são cada vez mais complexos do sistema, né? Você vai gerando interações mais articuladas, mais complexas, e que te aumenta, de fato, a possibilidade de seguir vivo, e de viver não só mais tempo, mas de viver melhor. Aí eu vou dizer, o que é melhor? Acho que é sempre melhor quanto mais amplo for o seu espaço de interação, espaço de variações, né? Então, existe uma dinâmica que pode ser cada vez mais restritiva e mais enriquecedora, e uma dinâmica que você pode ser cada vez mais amplificadora e mais enriquecedora, né, de possibilidades. Eu acho que são essas diferenças que é preciso ter em relação à questão ética, em relação a nós não fazemos autonomia do outro, mas a gente pode interagir para um sentido ou para o outro, né? Bom, passando para uma questão assim, vou avançar numa outra questão que é especificamente uma coisa que nós estamos discutindo lá no Ministério, com o Departamento de Educação Básica, fazendo um pré-anúncio. Na verdade, alguns anos atrás, eu já dei essa aula dos alunos, né, sobre a questão do sofrimento. Então, eu vou perguntar, falei até agora, sobre autonomia, saúde, como aumento desse campo de variação, e a discussão do sofrimento. Nós vamos pôr a público documentos no seminário, no novo caderno de educação básica em saúde mental, nós estamos propondo um debate sobre qual o foco da atenção, né, e da nossa inteligência em relação aos pacientes na atenção básica. Então, nós estamos levantando a seguinte bandeira. Não é uma invenção nossa, mas parece que os serviços de saúde na atenção básica, devem ter como objeto central, pelo menos prioritário, né, o sofrimento das pessoas, e não o foco na doença. Bom, o
que é que isso quer dizer? Quando a gente foca na doença, né, é o que temos hoje no dia a dia. Né? A gente acaba correndo sempre no campo dos procedimentos. Doença, esse tema de procedimentos, a gente faz procedimentos, né? Tá. Só que isso tem gerado uma série de aporias, né, de tráficos, né, no processo, no sistema. Então, particularmente, quando se trata de saúde mental, é o mais crítico. O conjunto de pessoas que procuram o serviço na atenção básica vão sendo catalogadas, né, como depressão leve, como isso, como aquilo, como ansiedade. E no fundo, assim, o sujeito profissional dá um rótulo porque não sabe o que fazer. Né? A pessoa insiste e persiste em vir no serviço diariamente. Dói aqui, dói ali, estou bem, isso aqui, isso aqui. E bom, já fiz todos os procedimentos possíveis e a pessoa não melhora. Então é um problema mental. Eu tenho que dar um rótulo. Esse é o raciocínio. E isso tem gerado uma pressão para que se criem ambulatórios. A solução organizacional para isso tem ambulatório. Para quê? Basicamente sim, eu diria de uma forma quase que, bom, pelo menos eles não vêm bater na minha porta, ele vai bater na porta de um e outro. Porque o ambulatório não resolve exatamente essa questão. Você pode imaginar, então tem uma porta específica para tentar resolver isso. Nós estamos entendendo, assim, não só eu, há muitos anos, um autor americano dizia isso, que o objeto da atenção primária deve ser o sofrimento. Né? Por quê? Mas a questão é, o que é o sofrimento? Nós temos noção do que é sofrimento pelos nossos sofrimentos. Mas é difícil de tornar isso um discurso. Não, o que é? Eu sei que